Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no capítulo de número 7 de Atos, né? Capítulo número 7, que é o desfecho, né? Da meditação da mensagem a respeito de Estevão, né? Aquele diácono, né, melhor dizendo, né, Estevão não foi apóstolo, foi diácono, né, foi levantado como diácono pelos apóstolos, que eram os pastores da igreja de Cristo, né, e Estevão, aqui em Atos 7, né, dá continuidade, porque ele causou uma inveja, um ciúme muito grande, né, em toda a igreja naquela época, não na igreja, né? Ele causou inveja nos sacerdotes, nos escribas, nos fariseus, nos anciãos, todo o mesmo povo que mataram Jesus, vendo ali Estevão sobressair sobre os demais diáconos, né? Então começaram a combater com ele. E o desfecho é isso aqui que nós vamos ler agora, né? Só que eu quero voltar aqui, pegar aqui do versículo 8, vamos fazer a leitura do versículo 8 do capítulo 6, porque faz parte do contexto da mensagem. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Ou seja, crentes de outras igrejas, né, disputando com Estevão, né, porque ele causava muita inveja, né, muita expectativa, né, então eles disputavam com ele para ver quem tinha mais conhecimento, mais poder, né. Infelizmente isso acontece até nos dias de hoje, né, até dentro da nossa própria igreja, né, infelizmente isso acontece, né, mas no geral ao invés de ser uns em favor dos outros, começam a disputar uns contra os outros para ver quem é mais usado por Deus, né? Infelizmente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei, né? Ou seja, eles usaram a mesma tática, né, que usaram contra Jesus, né, ali quando estava no Sinédrio, né, ali perante Pilatos, usaram a mesma tática, né, exatamente igual, né, para tentar ver se também levavam Estevão à crucificação, né. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele,
viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Passando já para o capítulo 7, a mensagem continua dizendo o seguinte, né? E disse o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E perguntaram para ele, o sacerdote perguntou para ele, né? E disse o sumo sacerdote, porventura, é isso assim? Isso assim como? Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, né? Mas a pergunta do sacerdote para Estevão é sobre a acusação que fizeram contra Estevão, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, o sumo sacerdote, que era o poderoso chefão, né, que estava julgando Estevão, né, perguntou se era verdade, né, se era exatamente conforme ele estava falando, que ele tinha falado, se ele realmente tinha falado, né. E disse o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E ele disse, varões irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Glória a Jesus! E livrou de todas as suas tribulações. E deu-lhe graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai,
e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usado de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-a a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Aleluia, Pai. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu? E a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo:
Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Aleluia, Pai. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Aleluia, Pai. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aleluia, Pai. E naqueles dias, fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Aleluia, Pai. Antes tomastes o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que lhe tinha visto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, ao qual nossos pais receberam também e o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, aleluia, Pai, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei,
por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia, Pai! Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia, Pai! Surimi canturianda labaia. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, é tremenda essa mensagem, né? É algo realmente maravilhoso, é emocionante, né? A gente vê aqui esse jovem Estevão, né? Este varão valoroso, né? O primeiro dos diáconos, né? O primeiro dos diáconos levantado na face da terra. Estevão foi o primeiro dos primeiros, né? Ele sobressaiu aos demais, foi o primeiro diácono, e o primeiro dos primeiros, e o primeiro mártir, né? Estevão foi o primeiro mártir, né? Mártir, né? E a gente vê aqui, irmãos, muitas coisas aqui, lendo essa mensagem, eu lendo ao mesmo tempo que lia, meditando no que eu estava lendo, ao mesmo tempo, porque nós que temos o Espírito de Deus, a gente consegue fazer isso, né? Você está lendo e meditando ao mesmo tempo, né? Para que você possa depois fazer a meditação de forma calma, né? De forma com bastante paciência, né? Para que todos possam ter um perfeito entendimento da mensagem que foi lida, né? E a gente vê aqui coisas maravilhosas que Estevão aqui relatou a esse povo todo. Eles não suportaram o poder de Deus na vida de Estevão, né? E Estevão foi liquidado ali mesmo no final de todo esse depoimento que ele deu, né? Ali mesmo apedrejaram Estevão, acabando com a vida dele aqui na terra, né? Porque a força do Espírito da qual ele falava, eles não puderam suportar, né? Não puderam suportar, né? Porque ele era totalmente espírito, né? Zero carne, 100% espírito, falando ali a todos aqueles que queriam fazer ele calar a boca, né? E nós vemos aqui, irmãos, é impressionante, né? Os irmãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a fundo, né? Através dessa leitura que eu fiz, percebeu que aqui no meio desse povo todo tinha um varão, né, que tornou-se um dos maiores defensores da obra de Deus e da Igreja de Cristo, né? Aqui no finalzinho dessa mensagem foi mencionado aqui, após ter apedrejado Estevão, né? Porque Estevão falou algo aqui que deixou eles assim completamente desconcertados, né? Estevão, o poder do Espírito, usando Estevão aqui, ele fechou
com mensagens aqui de forma que deixou eles completamente desconcertados, né? Meu pai falava desconcertados, né? E muitos falam desnorteados, né? Literalmente falando desconcertados, né? Que a gente, o papai falava nesse caso, né? É o desnorteado, sem rumo, sem saber o que fazer, sem palavras, né? Porque o desconcertado que a palavra de Deus fala é aquele que está totalmente fora da palavra de Deus. Então eles, além de serem pessoas desconcertadas, ficaram completamente desnorteados, né? Com a pregação de Estevão, que era puro espírito, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, né? Volta dois versículos. E vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, a não as guardastes, verdades nuas e cruas que Estevão lançava na cara deles ali sem medo. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não tem medo de morrer por Cristo, né? Porque ele aprendeu durante a vida dele exatamente que o varão que está na presença do Senhor, se ele morrer, ele morre assistido por Deus. Está lá em Salmo 116, verso 10. Né? Ele morre assistido por Deus. Né? Os seus anjos estão ali ao lado assistindo e já recolhe de imediato. Né? É coisa tremenda. Não o seu corpo, mas a sua alma. Né? O espírito volta para Deus e a alma é recolhida pelos anjos do Senhor. Né? E Estevão estava nessa situação. Né? Eles pegaram, né, nesse momento que isso aconteceu, e vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Estevão falou para eles naquele momento, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que coisa linda, irmãos. Que visão maravilhosa teve Estevão naquele momento, que os seus acusadores, os seus assassinos, né? Naquele momento, Estevão estava tão cheio da graça e do poder de Deus, do Espírito Santo, que levantando os olhos aos céus, ali sendo apedrejado, né? Ele viu os céus abertos, ele viu Deus e viu também Jesus em pé à direita do Pai, contemplando aquele acontecimento todo que estava acontecendo com Estevão, né? Para a glória de Deus, evidentemente, é claro, né? Mas estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, irmãos, para quem não sabe, para quem não tem a menor intimidade com a Bíblia, Saulo é Paulo. Paulo que chamava Saulo antes de ser convertido. O Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo após a sua conversão. Né? Aí Saulo passou a chamar-se Paulo. Então Saulo estava no meio daqueles que apedrejaram Estevão. Não Paulo não estava lá, mas Saulo estava. É a mesma pessoa, sim, mas antes da conversão era Saulo.
depois se converteu, passou a chamar-se Paulo, né? Expulsando-o na cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que colocar as vestes de Estevão aos pés de Saulo? Porque eles tinham Saulo como o seu maior líder ali, homem bravo, guerreiro, que perseguia o povo de Deus, que ia buscar e trazia debaixo de vara e entregava para a justiça para ser preso. Saulo fazia isto, Paulo não, Saulo fazia, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, entregou o Espírito a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!